Fala, meu querido! Estamos continuando a saga de aulas para a prova do Enem que realmente aparecem na prova do Enem. Primeira coisa que eu queria perguntar para você, agora que você chegou até esta altura do campeonato, já viu um número considerável de aulas, como é que você está se sentindo vendo um curso com aulas de coisas que você realmente reconhece que caem na prova do Enem? Porque eu vou te contar que eu fico meio revoltado quando eu vejo cursos que tem um monte de aula que não vai cair na prova. Não é esse o foco. Então eu fiquei muito feliz porque o Multiverso Linguagens foi a primeira vez que eu pude montar um curso como eu quero. Porque eu posso gravar as aulas do que eu acho que tem que ser gravado, né? Eu não preciso de ter outras pessoas opinando, olha, acho que tem que ter aula disso, acho que não sei o quê, isso aqui caiu uma vez no Enem. Tem uma equipe para decidir, é eu que decido. Quero que tenha aula disso, não quero que tenha aula daquilo. E eu não estou preocupado em fazer o maior curso de linguagens que tem, não. Eu quero que o cara assista pouca aula e o que tem seja realmente efetivo. Então, estratégias argumentativas, é impossível você ter feito já questões do Enem para treinar e não ter visto a expressão estratégia argumentativa em alguma questão. Já apareceu aqui nas nossas aula passada. Se você está vendo na sequência que eu predispus para você, na aula passada apareceu lá uma estratégia argumentativa que era uma questão de campanha publicitária. Então o que é estratégia argumentativa? Estratégia argumentativa é o tipo de argumento que você escolheu. Estratégia argumentativa é literalmente a estratégia de argumento. Não é a mesma coisa que argumento, mas a estratégia que você usou para selecionar o argumento. E aí eu vou dizer para você, ó, até dá para defender uma causa ruim com bons argumentos, mas não defenda uma boa causa com argumentos ruins. E por quê? Por que não? Aqui é a crítica do Armandinho, né? Se você defender uma boa causa com argumentos ruins, você estraga a causa. É isso. Você estraga todo o troço porque o seu argumento é podre. Então saber argumentar não é nem só na redação, né? Qual é a estratégia argumentativa que você vai usar na redação? Tem gente que decora uma e vai com aquela para qualquer tema. Tá, às vezes encaixa, às vezes não. Eu gosto de ter um repertório mais variado. Mas, Lauro, quais são as estratégias argumentativas possíveis? Olha, velho, tem várias. O Enem deu exemplo de algumas que ele cobra. Como assim o Enem deu exemplo de... Sim, tá na matriz de referência, tu não leu? Leu, né? Tu é meu aluno, eu fiz uma aula sobre isso. Relembrando a competência 7, habilidade 24. Reconhecendo o texto e estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, tais como a intimidação, a sedução, a comoção, a chantagem, entre outras. Então, você intimidar o seu público é falar alguma coisa que deixa ele meio apavorado, assim, transtornado. Seduzir é você deixar o cara inebriado por aquilo. Comover é fazer ele chorar. Chantagear é obrigar ele a fazer o troço, entre outras. Mas aí eu pergunto pra você, é só essas 4 estratégias argumentativas que existem? Na questão que a gente fez na aula passada, não sei se você lembra dela, eu lembro, né? Que tinha lá a campanha publicitária do não use o celular enquanto dirige, porque vai atropelar as crianças e tal, e a resposta falava que a estratégia argumentativa foi usada para influenciar motoristas a não usarem o celular enquanto dirigem. Qual dessas estratégias foi usada? Ele intimidou, seduziu, comoveu, chantageou? Cara, não dá para saber, existem várias. E o problema é esse. Existem infinitas estratégias. O número de estratégias argumentativas é infinito. Não tem como memorizar todas. Por exemplo, para convencer você a comprar esse curso, qual foi a estratégia argumentativa que eu usei? Qual delas você caiu minha? Eu vou dizer, o pessoal que vende curso na internet, que é um pessoal que eu tenho um pouco de ranço, eles dizem que tem um jeito certo de vender. Ó, você convence o seu cliente a comprar pelo gatilho da escassez. Vou contar para vocês agora para descontrair um pouco a aula como é que eles fazem. Eles vão lá e abrem as vendas às 8 da noite do dia tal e dizem assim, tu tem até a meia-noite para comprar com promoção. E daí o troço abre às 8, só tem até a meia-noite para aproveitar o cupom, tu fica desesperado, no impulso vai lá e compra. Tu já me viu usando essa estratégia? Nunca. Nem vou usar. Porque isso aí é sacanagem, não se faz. A aluno não tem que comprar o meu curso porque ele teve um gatilho e comprou no impulso. Sim, porque ele queria. Não tem como você fazer. Não. Qual é o argumento que te convenceu? Se pergunta agora. Por que você comprou o curso do Lauro? Ah, é porque eu vi aulas gratuitas do Lauro no YouTube e peguei confiança nele. Ah, então tu tá dizendo que a minha estratégia argumentativa foram as aulas gratuitas no YouTube para funcionar como uma amostra gratuita para você.
Essa foi a estratégia argumentativa. Aí eu pergunto, essa estratégia argumentativa de professores, de colocarem aulas gratuitas no YouTube para mostrar um exemplo do trabalho dele e você ficar com vontade de comprar o curso, é uma estratégia argumentativa que existia antes do surgimento da internet e do YouTube? Não, então é uma estratégia nova, porque o número de estratégias é infinito. Não tem como você memorizar todas. E esse é o grande problema do cara que vai tentar estudar conteúdo para linguagens. Tem conteúdo na prova de linguagens, mas o jeito de estudar não é com os flashcards memorizando e fazendo resumo. Não é no Anki. O jeito de estudar é diferente. Então o que você tem que estudar? Você tem que primeiramente saber que a estratégia argumentativa é qualquer estratégia utilizada para comprovar uma opinião ou para convencer você de alguma coisa. Se for um texto argumentativo, como um artigo de opinião, a estratégia argumentativa vai ser usada para convencer você daquela opinião. Se é um texto publicitário, a estratégia argumentativa vai ser usada para quê? Para vender um produto para você, se for um anúncio publicitário, como eu exemplifiquei aqui, ou para convencer você a participar de uma campanha, vai ser outra estratégia argumentativa. O que nós vamos fazer então? Caiu isso aqui no Enem. Faz com que o bullying passe a história. Não vou nem ler, vou começar aqui. Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Então ele está dizendo para você que é uma campanha publicitária. Ele não está perguntando, ele está afirmando, percebam. Não está perguntando qual é o gênero. E ele não está perguntando qual é a intenção da campanha. Você consegue perceber isso? Algumas questões perguntam a intenção da campanha. Essa não. Essa já traz a intenção da campanha no enunciado, para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Ó, aproveita e estuda. Isso aqui caiu em 2019. Pode ser que no teu ano, qual é o ano que tu vai fazer a prova? É 2024? É 2025? É 2026, 27, 28, 29, 30? Eu não sei em que ano você está assistindo essa aula. Qual foi? Pode ser que cobrem assim. Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para... E aí vem as alternativas. Conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying seria a resposta, porque é uma campanha publicitária, ela conscientiza. É isso, cara. Só que ele pergunta, a estratégia está centrada na, ou seja, qual é a estratégia argumentativa que ele usa para tentar convencer a galera a acabar com o bullying? Eu vou ter que ler o texto. Ó, és vítima, já começou com um português meio estranho, né? Parece uma coisa meio mais culta que o normal, né? Stop bullying em inglês. És vítima, fica calmo. Os bullies adoram reações nervosas, finge que não é nada contigo. Então, se tu for vítima, faz isso aqui que eu tô mandando, ó. Não dê troco, evita ficar sozinho, mostra-te confiante. Não tá um português mais culto, parecendo português de Portugal? Tá, né? Olha a fonte aqui embaixo. Disponível em www.ssl.pt, de Portugal e não de .br. É um texto em português de Portugal. Conheces alguma vítima? Nunca deixe sozinho. Ajuda a contar alguém. Então, se tu for vítima, tu faz isso. Se tu conhece a vítima, faz aquilo. Se tu conhece o agressor, tenta convencer ele a mudar o comportamento, denuncia o caso às autoridades. Então, a estratégia argumentativa é, em cada um dos tipos de pessoas, eu vou dar uma orientação diferente. Se tu for a vítima, faz isso. Se tu é amigo da vítima, faz isso. Se tu é o agressor, faz aquilo. Essa é a minha estratégia argumentativa. Ó, junta tudo que você aprendeu. Qual é a função da linguagem que predomina? Conativa ou apelativa. Está centrado no receptor. Se é um texto em que o principal foco é um direcionamento para o leitor, qual é o tipo textual que predomina? É descrição, é narração, é exposição, é argumentação ou é injunção? Injunção, direcionamento para o leitor. Mesmo que tenha estratégias argumentativas, o foco é a injunção. Tá, agora olha o que diz a letra A. Chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas. Misturou tudo. Deve ser essa, né? Só que agora olha a B. Variedade linguística caracterizadora do português europeu. Tua mão deve estar tremendo em casa. Essa é aquela alternativa que a mão da gente faz assim, ó. A gente começa a ficar nervoso dizendo eu quero marcar essa. Calma. Vai para as outras. Restrição a um grupo específico de vítimas. Não. Combinação do significado de palavras escritas em língua inglesa e portuguesa. Isso tem, mas não é a estratégia argumentativa. Enunciado de cunho esperançoso, passe a história. Não é isso que é a estratégia argumentativa, tá fora.
Como é que eu sei se é A ou B? Como que eu defino? A variedade linguística utilizada é uma estratégia argumentativa? Se eu perguntar para você, qual foi o argumento que você usou para convencer ele? Ah, eu falei em português de Portugal. Usei o português de Portugal como estratégia. Isso não é estratégia, né? Usar o português sendo uma variedade linguística europeu de Portugal não é uma estratégia argumentativa, então o gabarito é A. Putz, isso é genial. Genial. Olha como a questão aborda vários conteúdos diferentes para você conseguir matar. Quer encerrar? Vamos? Tá aí, ó. Bababá, Mendonça, não sei o quê, são tantas formas de matar um preto, vamos ler. O uso de citação e de dados estatísticos nesse texto tem qual objetivo? Para que você usa em qualquer texto uma citação? Esquece esse texto aqui, ó. Você não vai nem ler ele. Quero saber para que você usa uma citação. Você não precisa voltar no texto e ver se tem citação e tem dados estatísticos, porque ele está dizendo que tem. A pergunta é, você usa citação de filósofo num texto com qual objetivo? Argumento, estratégia argumentativa. Quando você coloca dados, eu quero dizer que 70% das pessoas enfrentam o mesmo problema. O que você está fazendo? Estratégia argumentativa. Então, para que se usa citação e dados estatísticos? É para ressaltar a importância? É para destacar um crescimento? É para demonstrar um incremento? É para evidenciar argumentos? Ou é para salientar um aumento de alguma coisa? Para que serve citação e dado estatístico? Argumentos. Então você marca a letra D e vai embora. Tu tem que saber que citação e dados estatísticos são estratégias argumentativas. Então você marca argumentos e acabou a questão. Eu tenho certeza que se tu fez essa questão em 2023 e tu acertou, tu leu todo o texto e olhou com calma as alternativas para matar. Nós temos que aprender a fazer a prova de linguagens mais rápido. Tu quer patrolar a concorrência? Então não basta acertar mais, tem que acertar mais rápido. A primeira pergunta é, quantas tu tá acertando nos simulados que tu faz? Tantas. A segunda pergunta é, em quanto tempo? Porque se tu tá acertando 38 em simulados e tu conseguir acertar os mesmos 38 15 minutos mais rápido, isso também é evolução. Acertar questões mais rápido também é evolução na prova de linguagens, porque te sobra tempo para humanas e principalmente te sobra tempo para redação. Nunca perde isso de mente. Era só saber que citação e dados estatísticos são argumentos e tu matava a questão. Te vejo na próxima!